Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 27 e o verso 28. Daniel, capítulo 2, no verso 27 e no verso 28. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Espera que eu até perdi aqui. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Irmãos, nós que estamos aqui, aos demais que estão assistindo em casa, mas nós que estamos aqui de forma específica nessa noite, nós conhecemos muito bem a história de Daniel. Se não muito bem, a gente conhece boa parte da história desse homem que foi relevante no seu tempo. E além disso, se nós formos buscar na nossa memória homens e mulheres relevantes nesse tempo e nessa geração, nós vamos encontrar muitos. Você vai encontrar muitos homens relevantes dentro da área da economia, né? Homens relevantes na área da tecnologia, na área da medicina. Mas quando a gente também vai procurar, né, na área espiritual, nós encontramos muitos homens e muitas mulheres relevantes. Com o avanço da tecnologia, onde a gente consegue ter muito acesso, a gente vê, né, os pastores, os palestrantes, as pastoras que estão, né, na mídia, sempre estão em lugares ministrando. E tem uma pastora específica que eu gosto muito de acompanhar ela, que é a pastora Thalita Pereira. Ela escreve muitos textos, ela gosta da parte da escrita, ela tem muitos livros. E ela sempre posta, né, textos motivadores. Ela tem um testemunho dela que ela perdeu uma nenenzinha de 1 ano, e ela conta o testemunho dela, né, sobre Você Vai Dar Conta. Se você nunca ouviu, ouça. É um testemunho assim de marcar a nossa história. Mas tem um tempo atrás, ela fez um post de quando ela começou o ministério dela, há 21 anos atrás, numa igreja pequena, com um grupo pequeno, com recursos limitados, numa cidade totalmente diferente, para cumprir o chamado que o Senhor colocou no coração dela e do esposo dela. E depois de 21 anos, né, ela posta a foto do antes e o depois da igreja dela, né? Uma igreja muito grande, com muitas pessoas. E a igreja dela hoje tem, né, em outras cidades, e também, né, eles foram implantar o ministério lá em Orlando, tanto que eles hoje moram lá. Mas olhando sobre a vida dessa mulher e olhando sobre a vida de Daniel, não comparando, porque são tempos totalmente diferentes, a gente vê como é importante ser relevante nesse tempo. E como nós também podemos ser relevantes. Quando nós começamos qualquer projeto, seja na parte espiritual, profissional, qualquer projeto, todo o início, ele é difícil. Todo o começo, ele é árduo. Nem todas as pessoas apoiam o que você está fazendo. Nem todas as pessoas vão te motivar, dizendo, não, vai dar certo, vai. Olha, não tem recurso nos primeiros 2 meses, eu vou te abençoar com uma oferta, para que você possa, né, estar aí colocando o seu projeto à frente. Todo o começo, ele é difícil, ele é árduo. E eu acredito que só tem sucesso no futuro quem permanece no início. Porque se nós não conseguimos permanecer ali naquela caminhada árdua do início, certamente nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que Deus nos dá, seja dentro de uma empresa ou até mesmo, né, no contexto de igreja. A gente sempre fala aqui, a nossa igreja, ela está em crescimento, ela está em expansão, principalmente física, né, onde nós estamos ali nos dedicando ao pagamento do terreno, à construção. E talvez, se nós formos olhar há 12 anos atrás, quem começou aqui, né, no início, talvez passava aqui na porta e falava, mais uma igreja, né? Não vai dar certo, daqui uns dias está fechada. Mas hoje vocês podem desfrutar de como Deus tem realizado e tem feito grandes maravilhas.
Talvez tenha igrejas com muito mais tempo, com muito mais pessoas e já não tem os recursos que nós temos. Mas isso não é sobre um comparativo. Isso é sobre entender que ser relevante é estar posicionado, seja no momento de dificuldade ou seja no momento de abundância. Essa pastora, conta no testemunho dela, nesse post que ela fez da igreja, que ela foi, independente se tinha 2, 3, 4 pessoas na igreja, ou se ela estava pregando para 1000 pessoas, a motivação dela é a mesma. Então, eu e você, se nós queremos ser relevantes em nosso tempo, se nós queremos ser relevantes no nosso trabalho, na nossa caminhada espiritual, nós não podemos ignorar o começo. Nós não podemos ignorar os tempos difíceis. Nós não podemos ignorar o tempo de escassez, porque eles é que nos levarão ao tempo de abundância. E quando nós olhamos a história de Daniel, a gente sabe que existia um rei que estava reinando ali, no período de 1 ano, chamado Nabucodonosor. E ele então, leva o povo deportado para a Babilônia. A gente sabe que o povo de Israel, eles tinham retornado à idolatria, à imoralidade, à injustiça. E Deus já tinha levantado vários profetas para avisar eles: olha, retornam ao caminho, arrependam-se, quebrante o coração de vocês. Mas o povo insistiu em continuar em desobediência. E com isso, o Senhor permitiu que essas pessoas fossem deportadas para a Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor, ele colocou fogo nos utensílios da casa de Deus e ele levou alguns desses pertences para a adoração ao Deus dele. E aí a ordenança de Nabucodonosor é que desses jovens que viessem, dessas pessoas deportadas, que eles pegassem as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais de linhagem real, as pessoas que tinham um conhecimento, para que eles pudessem então absorver tudo que eles tinham e também para treinar esses meninos a serem agora não mais cidadãos que seguiam o Senhor, mas cidadãos agora que viveriam e serviriam na Babilônia. Então, durante 3 anos, esses meninos seriam ensinados, inculcados a se tornarem, então, ali judeus na Babilônia. E aí eles receberam não somente uma nova terra, a gente vai ver que eles receberam novos nomes. Ali naquela terra tinha novos costumes, novas ideias, uma nova língua, novos deuses. E durante 3 anos eles iriam constantemente, paulatinamente, ensinar esses meninos agora como ser judeus na Babilônia. E aí a gente sabe que quando isso tudo acontece, eles precisariam se assentar na mesa para comer as iguarias do rei. E Daniel, então, ele conversa com o chefe dos eunucos, pedindo para que eles, então, não comessem das iguarias do rei, não se assentassem naquela mesa. Porque ele sabia que aquela comida, ela era consagrada a ídolos, e um judeu, ela não comia comidas consagradas. E aí nós entendemos que a palavra de Deus vai nos dizer que esses meninos, eles eram cheios de sabedoria, cheios de inteligência, cheios de conhecimento. Mas a Daniel, de forma específica, Deus deu um upgrade, deu algo a mais para ele, além disso tudo. Deu inteligência em todas as visões e sonhos. Eu quero destacar para nós, sobre a vida de Daniel, de forma bem sucinta, 3 tópicos que nós podemos ser relevantes nesse tempo. Que nós podemos ser relevantes, seja no momento de dificuldade, seja no começo de projetos que Deus colocou sobre as nossas mãos, ou seja, no momento onde tudo já está realizado e nós podemos desfrutar das maravilhas de Deus e da completude daquilo que Ele colocou sobre nas nossas mãos. A primeira delas é que a nossa vida, ela é feita de decisões. Lá no verso 8 do capítulo 1, vai dizer que Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aí ele pediu ao chefe dos eunucos, então, para que ele viesse não se contaminar. Eu imagino que para todas as outras pessoas,
Talvez seria uma honra, né, comer da própria comida que o rei estava comendo. E provavelmente, irmãos, eu já falei isso numa outra pregação, quando nós falamos sobre a mesa, e eu trouxe o exemplo da mesa de Nabucodonosor. Provavelmente, a mesa era muito farta, a mesa tinha muitas comidas. Se você ver aqueles filmes de época, de antigamente, eles, né, sempre nos filmes representam aquela mesa gigantesca. Aí tem uma pessoa sentada aqui na pontinha, mas aquela mesa está sempre cheia de comida, cheia de alimento. Então eu imagino que a mesa dele não era diferente. Mas mesmo assim, Daniel decidiu não se adaptar, não se assentar nessa mesa, porque a comida primeiro era oferecida pela idolatria. E aí Daniel, agora em uma terra estranha, toma uma decisão que pode custar a sua própria vida, né? Bem como a de todos os seus amigos, de ir conversar com esse chefe dos eunucos e pedir então para que ele não viesse comer das iguarias do rei. E aqui nós aprendemos com Daniel que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Nesse tempo de oração que nós estamos tendo de manhã, essa semana, eu sempre tenho falado, né, que tem muita gente que fala que é orar e ação. Porque tem coisas no mundo espiritual que é Deus que move, que é Deus que faz o sobrenatural, que é Deus que realiza milagres, mas tem coisa no mundo espiritual que Deus só está esperando um posicionamento nosso, uma ação nossa para nós estarmos no lugar devido que Deus quer que nós estejamos, para que Ele possa abrir uma porta, nos abençoar ou até mesmo realizar o milagre. Então a minha vida e a sua vida, ela é feita de decisões. Quando a gente olha em vários cenários, a gente fala assim, mas por que que Deus, né, Ele permite isso? Por que que Deus permite que essa pessoa corrupta ou essa pessoa assim, assado, esteja neste lugar? Por exemplo, quando a gente fala de política, não estou falando de quem ganhou, deixou de ganhar, tá, irmãos? Até porque, como eu falei, eu não voto aqui, eu não estudei propostas de ninguém, não sei. Mas quando a gente fala sobre política, seja ela do país, ou seja ela de uma cidade específica, sempre vai ter o povo que é a favor, o povo que é contra um candidato, e todo mundo tem uma história por trás para contar. Mas, independente de quem esteja no cargo, alguns falam, nossa, mas como o povo, né, como Deus permitiu essa pessoa estar neste lugar? Deus deu para mim, para você, a autonomia e a liberdade da gente escolher aquilo que a gente queria. Então, quando a gente tem essa liberdade de escolher, a maioria escolhe, a maioria, ela vence. E assim essa pessoa toma essa posição. Então, nem tudo na nossa vida é só a gente orar, sentar numa cadeira e ficar ali esperando, né, o Senhor fazer tudo para nós. Se nós nos posicionamos no mundo espiritual, se as nossas decisões se posicionam no mundo espiritual, eu caminho no direcionamento de Deus, automaticamente também as minhas respostas são ouvidas, as minhas respostas são atendidas. Talvez nem todas elas, porque nem todas elas estão no centro da vontade de Deus, mas certamente as decisões, a nossa vida, ela é feita de decisões. Se você decidir comer, né, açúcar todos os dias, se você decidir tomar Coca-Cola, comer muita gordura, além de você subir o seu peso na balança e ficar um pouquinho grande, você também vai ter sérios problemas de saúde. Se você não come uma verdura, se você não come uma fruta, se tudo para você comer, né, bobeira, massa, pizza, açúcar, que é muito bom, e ninguém é hipócrita aqui dizer que não é bom, mas se a nossa vida for só comer isso, lá na frente a gente vai colher da decisão que a gente tomou hoje. Então você pode orar, Senhor, cuide da minha saúde, me restaura. Ele pode fazer. Mas nós precisamos mudar alguns hábitos alimentares para que o Senhor restaure e cure a nossa saúde. Estou citando esses exemplos para que os irmãos possam entender com clareza que Daniel, ele escolheu. Daniel poderia se sujeitar porque ele estava sendo, né, refém, né, de sair da sua cidade, ser levado cativo. E ele poderia muito bem se sentar naquela mesa e falar, não, agora a minha vida é essa, a minha cultura
cultura é essa, né? O meu povo acabou, mas Daniel, a Bíblia vai dizer que ele escolheu, ele pediu para que ele não viesse se assentar à mesa do rei. Então a nossa vida, ela é feita de decisões. Até quando nós não decidimos, nós estamos decidindo. Todo momento nós estamos decidindo alguma coisa. Então, a partir do momento que você fala, eu não vou nem para A nem para B, você decidiu. Você tomou uma decisão. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Não queira, né, colher algo lá na frente que a sua decisão de hoje não tem plantado. Mas tenha certeza, se as escolhas que você tem feito hoje são escolhas de um plantio saudável, de um plantio bom, você vai colher lá na frente. Certamente você vai colher. Então, a nossa vida, ela é feita de decisões. Quantas vezes nós nos assentamos, né, nessas mesas fartas, nessas mesas dos nossos reis, né, de Nabucodonosor atuais, nós sentamos, nós comemos, nos fartamos, e aí a gente ainda quer levar uma marmitinha para casa, para no outro dia a gente estar também comendo. Quais são as mesas que nós temos sentado? Do que nós temos alimentado, irmãos? Quais são as escolhas que nós temos feito? Quais são as escolhas? Quando a gente trabalha com os jovens, principalmente, a respeito de casamento, a gente sempre fala, olha, Deus não tem uma pessoa certinha, preparadinha para você, não. Você lhe deu o livre-arbítrio para você escolher com quem você vai casar. Analise bem, porque depois que casar, algumas coisas se intensificam um pouco mais. Você fala, não, eu vou mudar essa pessoa, ela vai ser... Não muda, irmãos. Não muda, porque se a pessoa não mudar por Jesus, ela não muda por mais ninguém nessa face da terra. Então, todos nós temos a oportunidade de escolher. Então, até mesmo dentro de casamentos, né, existem coisas que foram vistas antes, mas não foram analisadas com cuidado. E o amor, a paixão, aquele sentimento leva você a tomar decisões que depois você colhe os frutos. Não estou dizendo que Deus não pode restaurar, irmãos, que Deus não pode mudar. Deus pode. Mas quando a gente tem a consciência das escolhas que nós podemos fazer, nós precisamos fazer antes de estarmos no relacionamento e depois pedir, Deus, mude, faça isso. Porque tem coisas que são visíveis e a gente não quer ver. Então, as nossas decisões, né, direcionam a nossa vida. A nossa vida, ela é feita de decisões. E tem decisões específicas que Deus nos dá total liberdade da gente escolher e depois de assumir, né, as repercussões da nossa escolha. A segunda coisa que nós podemos aprender com Daniel é que ele não se rendeu à Babilônia. Lá no capítulo 1, no verso 7, vai dizer que Daniel, Ananias, Beltesazar e Sadraque, eles receberam novos nomes. Perdão, irmãos. Vai dizer assim, o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. E aí a gente vai ver que agora eles não estavam apenas numa terra diferente, não apenas num costume diferente, mas agora eles receberam novos nomes. E aí quando a gente vai olhar o significado dos nomes, e para os judeus o nome era algo muito importante, nós vamos ver que Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas ele foi trocado para Beltesazar, que diz Bel é quem protege a vida. Bel é um Deus relacionado a Baal. Ananias, que quer dizer o Senhor mostra graça, recebeu um novo nome chamado Sadraque, que significa o comando de Acu, o Deus da lua. Misael quer dizer quem é como Deus, e o seu novo nome Mesaque significa quem é como Acu. Azarias significa o Senhor é o meu auxílio, mas Abidnego quer dizer escravo de Nabu, um Deus que protege a fronteira. Como eu disse, o nome era algo muito importante na cultura judaica. E agora eles tiveram mais uma característica interrompida dentro da sua cultura. E
Agora eles não mais liberavam palavras de bênção sobre a vida desses meninos, desses jovens, mas a todo momento que eles eram chamados, havia uma proclamação, uma adoração a outros deuses. E aí eles precisavam diariamente não assumir essa nova identidade que foi imposta sobre eles. Imagina, durante 3 anos, eles serem chamados por um novo nome. Imagina, em 3 anos, eles estarem ali, irmãos, e receberem totalmente uma nova cultura. Se você tem um amigo muito próximo de você, você sabe quando você anda muito com ele, você pega as manias dele, você pega as gírias que ele fala, você se torna parecido com essa pessoa. Você se torna um pouco semelhante com ela nos gostos de alimento, nos gostos musicais, no estilo de vida. E aí Daniel vai nos ensinar a não se render à Babilônia, não é porque nós estamos em uma terra estranha, não é porque nós estamos em um lugar que não adora o nosso Deus, não é porque nós estamos em um lugar até mesmo, talvez que as pessoas coloquem outro nome sobre nós, que nós precisamos nos render. Por isso é tão importante eu e você, nós conhecermos qual é a nossa identidade em Deus. Identidade, porque quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, ainda que nos dê um novo nome, ainda que nós possamos estar em um tempo difícil no contexto da nossa realidade, nós sabemos quem somos, sabemos a quem pertencemos e sabemos o nosso nome em Deus e daquilo que Ele nos chama. E Daniel, ele não se rendeu juntamente com seus amigos, ainda que durante 3 anos tentaram inculcar na mente dele um novo nome, um novo ensinamento, eles se manteram firmes. Então não é porque nós vivemos dentro de um contexto da Babilônia que nós precisamos fazer aliança com ela. E terceiro, nós precisamos aprender a ser relevante como Daniel. O mesmo texto que nós lemos lá no verso 27 e no verso 28, no início do sermão. Quando a gente lê, a gente vê que o chefe dos eunucos, ele foi convencido por Deus a deixar eles fora dos manjares. E aí, depois de 10 dias de teste, a Bíblia vai dizer que a aparência deles era ainda melhor e eles estavam mais bonitos, mais robustos. E o relato bíblico afirma que Deus deu a ele conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E para Daniel, ele ainda deu a mais, como eu disse. Deu inteligência para interpretar sonhos e visões. E aí, quando eu e você, quando nós vivemos a caminhada com Deus, e quando nós trilhamos para viver o chamado de Deus sobre a nossa vida, Deus coloca sobre nós todas as ferramentas que nós necessitamos para cumprir esse chamado. Daniel não era apenas um homem cheio de sabedoria ou entendimento para interpretar sonhos e visões, porque ele era muito bom. Sim, ele era da linhagem real, ele tinha provavelmente recebido a melhor educação, mas Daniel recebeu de Deus tudo o que ele precisava para viver naquele tempo. Tudo o que ele precisava para resistir à Babilônia. Daniel tinha todas as armas, necessárias. Eles estavam preparados por Deus para viver o ministério longe da sua casa. E Deus os separou por causa da entrega que eles tiveram. De total entrega que eles tiveram. Nós podemos, irmãos, ser, desculpa a palavra, meia boca nessa terra, Não somente nessa terra, mas no serviço do reino de Deus. Por quê? Nós podemos fazer muitas coisas por Deus, mas poucas pessoas farão com excelência. Nós podemos nos candidatar para servir em todas as áreas da igreja, ou no seu serviço você pode ter um bom cargo, ou talvez um cargo inferior, E muitas pessoas, você pode ser substituído muito fácil pelas outras pessoas, porque às vezes você faz um serviço, Desculpe pela palavra de novo, meia boca. Mas quando nós fazemos as coisas com excelência, Quando nós fazemos as coisas com entrega, meu irmão e minha irmã, nós fazemos as coisas
não somente para com os homens, mas como se nós fizéssemos para Deus. A Bíblia diz, tudo o que vocês fizerem, não façam as coisas como se vocês fizessem para os homens, mas façam como fizessem para mim. Tudo que eu e você, nós colocamos a nossa mão, nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos fazer com uma entrega total. Seja no seu trabalho, né? Se talvez uma pessoa é um varredor de rua, né? Varra com excelência. Se essa pessoa é um grande empresário, faça com excelência. Se você é um vendedor, faça com excelência. Daniel, ele não chegou ali, recebeu tudo isso de Deus e fez um serviço qualquer, testemunhou de forma qualquer para o Senhor, mas ele fez tudo com excelência. Por isso que ele foi relevante, ele se destacou no seu tempo. E outras características de Daniel é porque ele se manteve firme em adorar somente a Deus. Daniel também, ele alimentou o altar de oração, mesmo em uma terra estranha, mesmo sem ter momentos culticos como nós temos, né? Que também não era tão comum naquele tempo, eles tinham encontros específicos. Daniel, ele não deixava de orar, Daniel não deixava de buscar. Ele não se alimentou dos banquetes, das finas iguarias do rei. Ele estava todo o tempo conectado com Deus. E Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Todas as vezes que você fizer as coisas com excelência, seja no reino de Deus, seja sobre a sua casa, seja no lado familiar, possivelmente você será perseguido. Porque quem é um destaque, certamente, né, incomoda, aquilo incomoda. Porque quem faz as coisas de qualquer jeito, irmão, não incomoda ninguém, mas quem é relevante, quem faz as coisas com excelência, certamente traz incômodo, certamente o inimigo perseguirá. Por isso, quando nós olhamos para esses meninos, para esses jovens, nós vamos ver que em tudo, mais para frente, nós vamos ver ele na cova dos leões, nós vamos ver ele na fornalha de fogo, e em todas as coisas, eles tiveram livramento e a mão poderosa de Deus sobre a vida deles. Quando eu e você, nós estamos a serviço do reino de Deus, quando nós, entendemos que nós somos chamados, nós somos filhos de Deus, Ele coloca sobre nós todas as ferramentas que nós precisamos para realizar a obra dele aqui nessa terra. Ainda que a gente olhe para nós e fala, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso. Quando nós paramos de olhar para nós e olhamos para Deus, nós entendemos que Ele já nos deu tudo o que é necessário. Ele já entregou sobre nós. Não tem nenhuma outra revelação diferente. Se você conhece a palavra de Deus, você conhece a sua história. Você sabe de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Você sabe de tudo o que Ele deseja para você. E você tem toda a revelação na palma das suas mãos. E ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Então nós podemos aprender com Daniel que nós podemos sim ser relevantes em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos onde a todo tempo as pessoas vão querer nos fazer sentar com a Babilônia, comer das iguarias que são entregues a outros ídolos, a outros deuses, em todo o tempo, irmãos. E Deus nos está convidando para ter um espírito de excelência, assim como Daniel tinha um espírito de excelência, seja na nossa parte profissional, em qualquer coisa que nós fizermos. Pode ser o trabalho mais inferior considerado pela sociedade, ou o trabalho mais visado pela sociedade. Faça com excelência. Se for na sua casa, tudo o que você fizer, faça com excelência. Talvez você olhe e fale, mas essa casa não é minha, ela é alugada, para que eu vou ficar cuidando? Faça com excelência. Se você tem um carro, talvez não é o melhor carro do ano, cuide dele com excelência. Valorize dele com excelência. Na sua igreja, naquilo que você serve, naquilo que você se propõe a fazer, faça com excelência. Porque certamente a excelência incomoda o inferno. Quando nós olhamos, meu irmão e minha irmã, quero convidar o Ministério de Louvor. Quando nós olhamos para novas estratégias que o inferno tem colocado, tem posto sobre dentro da igreja mesmo, é um espírito de acomodação. Tem colocado sobre nós um espírito de acomodação.
Porque nós podemos estar aqui, todos os domingos, todas as semanas, mas nós podemos estar acomodados. Então, que nós possamos aprender a ser relevantes. Há muitas coisas de Deus para viver dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e também na vida da nossa igreja. Mas nós precisamos ter um espírito de excelência. Aprenda como Daniel nessa noite. Não era mais fácil para ele. É tão difícil quanto é para mim, para você. Não era mais fácil naquele tempo. Pelo contrário, não tinha tecnologia, não tinha muitas coisas. Talvez era ainda mais difícil. Mas eles não deixaram o Deus deles. Eles não se curvaram, não se dobraram. Eles foram relevantes. E seja excelente em tudo que você faz. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no serviço do reino, seja no serviço ao próximo. Seja relevante em tudo. Faça com excelência, tudo que você colocar, as suas mãos.